Oi, gente, matemática. Nós vamos ver sobre localização. Ó, no livro de vocês tem esse desenho que é uma sala de aula, tá? Como se estivesse sendo vista de cima. Se a gente estivesse vendo, né, voando e estivesse olhando, estivesse vendo, filmando com um drone, ia ter essa visão lá de cima. Então, é a posição que eles ficam nessa sala. Para vocês, talvez seja um pouco difícil de entender porque as nossas salas lá são bem diferentes, né? A gente tem sala para cada matéria, são menos alunos, as carteiras são diferentes, então assim, mas normalmente a maioria das escolas é nessa posição, é desse jeito. São várias colunas, várias fileiras assim, e com os alunos assim, tá? Então, ele pôs ali, em cada carteira, o nome de cada aluno, certo? Ó, você vai ver aqui, ó, na primeira fileira, os nomes, ó, na segunda. Você vai ver que na coluna da Patrícia são essas crianças, então, coluna é assim, ó, tá? E fileira é assim. Vocês lembram que a gente estudou na multiplicação, que se a gente, quando é uma coisa assim, ó, que é um quadradinho certo, um retângulo, a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, para saber quantas crianças tem nessa sala, é só fazer 5 vezes 6, que é 30, tá? É uma turma grande, né? Com 30 alunos. Vamos ver as perguntas. Ele fala ali, ó. Magali está sentada logo à frente de quem? Então, vocês têm que achar a Magali aqui. Vamos ver, cadê a Magali? Eita, a prof também tá perdida. Aqui. A Magali, tá? Ela tá na frente de quem? Então, ela quer saber quem tá atrás da Magali. É a Irene, tá? Ó, que aluno está sentado entre a Denise e a Inês? Então, você vai achar a Denise e a Inês, ó. A Denise tá aqui e a Inês tá aqui. Quem que tá no meio delas, ó? É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Denise e Inês. E aqui, que é o Danilo, que tá no meio delas. Quem está entre o Daniel e a Isabela? Então, você vai procurar lá o Daniel e a Isabela. Agora é de assim, ó. O Daniel tá aqui e a Isabela tá aqui. Quem que tá no meio deles? Então, entre é a mesma coisa que dizer no meio. Quem que tá no meio? Entre, tá? Então, pode ser... vendo na coluna, vendo na fileira, mas quem que está entre? Quem está na frente, quem está atrás. Vocês vão olhando, então, o nome para ir achando a resposta, tá? Daí ele pergunta quais são os 5 alunos mais próximos do Rodrigo. Vamos ver o Rodrigo? O Rodrigo é esse aqui, ó. Então, os 5 mais próximos são os 2 do lado, os que estão na frente desses dois e o que tá na frente dele. Esses são os 5 mais próximos dele, ó. Né? Tá vendo? Então, você vai colocar o nome desses 5 aqui, ó. Tá? Na questão número 2, ele fala para você fazer um desenho da sala, para você colocar ali quem que tá na tua frente, quem que tá atrás. Mas, repetindo, as nossas salas são muito legais e elas são diferentes, né? A gente não tem um lugar certo, não tem carteira certa assim, né? Tem a sala de história, aquela mesa comprida, de ciências são aquelas baixinhas, são diferentes. Então, eu vou falar para vocês fazerem um desenho de uma das salas. Vocês escolhem qual das salas vocês querem fazer, só que daí vocês têm que escrever no desenho para eu saber. Tá? Então, eu vou fazer a sala de história. Então, você desenha como se você estivesse voando em cima da sala de história e você olhando ali como é que é. O que que tem? Tem a mesa, tem o quadro, onde fica a porta, onde fica a janela, aonde tem armário, tá? Eu quero que vocês façam esse jeito, assim, para eu saber que vocês estão entendendo. Então, vocês escolhem uma das salas, a sala que vocês mais gostam, e vocês desenham essa sala, tá? Aqui ele fala para fazer uma maquete. Se a gente tivesse em sala, até ia ser bem legal, né? Eu levava o material. Quem tiver material em casa e quiser fazer, pode fazer. Mas eu acho difícil ter tanta caixinha de fósforo ali, né? Para fazer. Então, vai ficar essa atividade dessa página aqui, vai ser também essa do desenho, tá? Então, tudo isso a gente pula, vai ficar só essa do desenho. Então, faz no capricho esse desenho,
pensa bem o que tem, tentar lembrar da sala da aula para você fazer certinho, tá? Daí, na sequência, ele continua aqui, ó. Esse menino, ele diz que ele está... Ó, ele chama Daniel e daí ele fala que ele está entre a Magali e a Gabriela, na frente do Ângelo e atrás da Renata. Então, o que é? Você vem aqui nessa imagem e você vai achar o Daniel e vai ver que ele falou certo, né? Ele não mentiu sobre a posição dele, ó. O Daniel tá aqui. Então, ele fala, ó, que ele tá atrás da Renata, na frente do Ângelo e entre a Magali e a Gabriela. E é para vocês fazerem a mesma coisa agora com essas outras crianças, com esses outros nomes que tem aqui, ó. Vamos ver, ó, o Pedro. Então, você vai lá procurar o Pedro. Você vai olhar aqui, ó, o Pedro tá aqui, ó. O Pedro tá na frente de quem? Tá? Tá na frente do Raul. Ele tá atrás de quem? Atrás do Danilo. E ele está entre quem? Entre o Sérgio e o Leonardo. Vocês vão fazer a mesma coisa com a Irene, tá? Então, é o Pedro e a Irene. E depois ele fala ali na letra B para você falar a tua localização. Essa você não precisa fazer, tá bom? Porque a gente não tem uma localização certa, né? A gente não senta sempre na mesma carteira com a mesma pessoa na frente, então não precisa fazer. Depois ele muda aqui, ó, para bonés. O menino guardou os bonés dele, ó, um do ladinho do outro, bem colorido. E ele tá lá olhando, ele se chama Luiz. Ele fala, se você fosse o Luiz ou estivesse ali no mesmo lugar do Luiz, olhando para os bonés, ele te pergunta, quem que está à direita do boné azul? Todo mundo sabe qual mão que é a direita e a esquerda? Normalmente a gente escreve com a direita, tem gente que escreve com a esquerda, quem é canhoto escreve com a esquerda, né? Mas senão a gente escreve com a direita. Qualquer coisa, pede uma ajudinha aí para quem tá perto de vocês, mãe, pai, irmão, para ajudar vocês com direita e esquerda se vocês não souberem bem, tá? E ele pergunta então, quem que tá à direita do boné azul? Então, se você fosse o Luiz, a direita do boné azul é o boné marrom, tá? Então, vocês vão fazer isso também, ó, com o boné vermelho. Quem está à esquerda do boné vermelho? Quem que está entre o boné preto e o marrom? Entre, é no meio. Então, você vai ver, ó, o preto e o marrom. Quem que está entre, né? Tá? E vocês vão responder ali. Eu acho que é tranquilinho, né, gente? Mas qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Beijos!